O que acontece quando um dono de hotel expulsa uma viúva pobre do paraíso por ela não ter dinheiro? Tiago achava que era o dono da praia, mas não viu quem observava tudo da areia. O que aconteceu depois que aquele estranho tocou no ombro dele fez todo o resort silenciar diante da justiça. Sob o sol escaldante de Porto de Galinhas, a brisa marinha soprava suave, mas o clima no luxuoso hotel Maré Alta era de pura tensão. Tiago, o proprietário arrogante que construiu seu império sobre a exploração alheia, gritava com Dona Beatriz diante de dezenas de turistas internacionais. A mulher, segurando apenas uma toalha desbotada e uma garrafa de água, tentava explicar que estava ali apenas para descansar após um longo dia de trabalho. "Você é pobre demais para este paraíso. Saia daqui antes que eu chame a polícia para remover esse lixo da minha vista", exclamou Tiago, apontando para a saída da praia privada. Os hóspedes observavam em silêncio, alguns com desprezo, outros com um constrangimento covarde. Beatriz sentia o peso das palavras como chicotadas, enquanto suas mãos tremiam de humilhação pública. Perto dali, um homem simples, vestindo uma camisa de linho amassada e chapéu de palha, observava tudo enquanto consertava uma rede de pesca velha. Ele não disse nada, mas seus olhos transmitiam uma profundidade que ninguém ali conseguia ignorar. Beatriz não era uma estranha àquela terra. Ela nasceu em Pernambuco e trabalhou por 35 anos como enfermeira na rede pública de saúde. Durante décadas, ela cuidou de feridos, segurou a mão de moribundos e doou metade do seu salário para manter um pequeno abrigo de crianças órfãs no interior. Ela era conhecida por sua fé inabalável, frequentando a pequena capela local todas as manhãs antes de começar o turno de 12 horas. Mesmo após a aposentadoria, ela continuava a prestar serviços voluntários, nunca pedindo nada em troca. Sua dignidade estava gravada em cada ruga de seu rosto, fruto de uma vida de sacrifício e amor ao próximo. Para ela, a praia era o único lugar onde se sentia conectada com o Criador, um refúgio gratuito após uma vida de serviço exaustivo. No entanto, o mundo moderno e a ganância de homens como Tiago começaram a cercar até mesmo a natureza que ela tanto amava. A vida de Beatriz começou a desmoronar há 2 anos, quando um incêndio elétrico destruiu sua pequena casa de madeira e todos os seus pertences. Meses depois, seu único filho, um pescador dedicado, desapareceu no mar durante uma tempestade repentina, deixando-a em um luto profundo e solitário. Sem dinheiro para reconstruir a casa e com a saúde debilitada pela tristeza, ela passou a morar em um quarto alugado nos fundos de uma oficina. O proprietário do hotel Maré Alta, Tiago, estava comprando todos os terrenos ao redor para expandir seu resort e via Beatriz como um obstáculo estético ao seu projeto de luxo. Ele usou sua influência política para cortar o fornecimento de água da área onde ela morava, tentando forçá-la a sair da região de vez. Cada dia era uma batalha contra a fome e o isolamento, enquanto o brilho do hotel vizinho zombava de sua miséria. Naquela noite, após ser expulsa da praia, Beatriz sentou-se em um banco de madeira quebrado na praça central da vila, onde as luzes mal funcionavam. O silêncio era interrompido apenas pelo som distante das ondas, que agora pareciam pertencer apenas aos ricos. Ela não tinha mais forças para chorar ou protestar. Sua alma estava mergulhada em uma quietude dolorosa de quem aceitou o fim. "Pai, se este é o meu lugar, que assim seja", sussurrou ela, fechando os olhos sob o céu estrelado do Nordeste. Ela se sentia invisível, um resto de humanidade descartado pelo progresso e pela arrogância. O frio da noite começou a penetrar em seus ossos, e ela não tinha para onde ir, pois o dono do quarto a havia despejado naquela tarde por um atraso de 15 dias. O mundo parecia ter fechado todas as portas, deixando-a em uma escuridão absoluta e sem saída. De repente, um homem se aproximou e sentou-se ao lado dela, o mesmo homem do chapéu de palha que estava na praia. Ele ofereceu a ela um pedaço de pão fresco e um copo de suco de caju, sorrindo com uma gentileza que ela não via há anos. "Dona Beatriz, a senhora cuidou de tantos no Hospital São Lucas. Agora é hora de ser cuidada", disse o estranho com uma voz serena e firme. Beatriz ficou chocada, pois nunca tinha visto aquele homem, e não entendia como ele sabia seu nome e seu passado profissional. Ele começou a falar sobre o filho dela, descrevendo-o com detalhes que só uma mãe saberia.
trazendo um conforto sobrenatural ao seu coração. O estranho não parecia ter posses, mas sua presença emanava uma paz que fazia o medo desaparecer instantaneamente. Naquele momento, o banco frio da praça pareceu o lugar mais seguro do mundo para ela. Será que a justiça divina tarda, mas não falha? Se você acredita que Deus vê as lágrimas dos humildes, curta este vídeo e inscreva-se no canal para mais histórias de fé. O homem disse que ela deveria voltar ao hotel no dia seguinte às 9 horas da manhã, pois uma pendência antiga seria resolvida. Antes que ela pudesse fazer qualquer pergunta, ele se levantou e caminhou em direção às sombras, desaparecendo entre as palmeiras de forma inexplicável. Beatriz sentiu uma força renovada e decidiu seguir o conselho do estranho. No entanto, ao amanhecer, o medo voltou a bater em sua porta. Como ela enfrentaria o homem que a humilhou? Será que aquele encontro na praça foi real ou apenas um sonho de uma alma cansada? Beatriz olhou para o céu e pediu um sinal. Na areia da praia, ela viu algo que mudaria tudo. As pegadas do homem de branco seguiam exatamente em direção ao hotel. O que espera por Beatriz no lugar onde ela foi mais humilhada? Na manhã seguinte, o céu de Porto de Galinhas despertou em tons de rosa e laranja. Mas o coração de Beatriz batia descompassado. Ela caminhou pela areia úmida, sentindo o sal no rosto, em direção ao imponente Hotel Maré Alta. Cada passo parecia pesar uma tonelada. O prédio de vidro e mármore brilhava sob a luz do sol, parecendo uma fortaleza intransponível para uma mulher que vestia apenas um vestido simples de algodão. Ao se aproximar da entrada principal, ela viu o segurança franzir a testa. Era o mesmo homem que, no dia anterior, recebeu ordens para não deixá-la passar da calçada. Mas algo estava diferente hoje. Antes que o segurança pudesse dizer uma palavra, uma Mercedes preta estacionou bruscamente diante da recepção. Dela desceu um homem de terno cinza, segurando uma pasta de couro legítimo. Seus olhos procuraram alguém na multidão de turistas, e ao verem Beatriz, ele caminhou decididamente em sua direção. Dona Beatriz Silva, sou o Dr. Ricardo, advogado da família Albuquerque, disse ele, estendendo a mão com um respeito que ela não recebia há anos. Tiago, o proprietário do hotel, apareceu na sacada do saguão, observando a cena com uma mistura de desprezo e curiosidade. Ele desceu as escadas com passos largos, o rosto vermelho de raiva. "O que essa mulher ainda faz aqui? Eu já dei ordens para ela sumir", gritou ele, atraindo a atenção de todos os hóspedes que tomavam café da manhã. O advogado não se abalou. Ele abriu a pasta e retirou um documento com selos oficiais e assinaturas reconhecidas. "Senhor Tiago, sugiro que modere o seu tom. Estamos aqui para tratar da titularidade deste terreno. O senhor alega ter comprado estas terras de um espólio em 1998, correto?" perguntou Ricardo com uma calma gélida. Tiago riu, uma risada nervosa e seca. "Claro que sim. Tenho todos os papéis. Esta terra é minha, e eu faço dela o que eu quiser." Beatriz permanecia em silêncio, sentindo o símbolo de sua jornada. Um pequeno terço de madeira que carregava no bolso, aquecer em sua mão. Ela lembrou das palavras do homem de ontem e sentiu que não estava sozinha naquela batalha. Foi então que o advogado revelou o golpe fatal. "O senhor comprou as terras de um herdeiro falso, senhor Tiago. O verdadeiro proprietário, o senhor Francisco, nunca vendeu este lugar. Ele deixou um testamento vitalício, registrado em cartório central, nomeando a senhora Beatriz como única beneficiária em agradecimento aos cuidados médicos que salvaram sua vida no passado." Um murmúrio correu pelo saguão. Tiago empalideceu. Suas mãos começaram a tremer, e ele tentou arrancar os papéis das mãos do advogado. "Isso é uma fraude. Essa velha não passa de uma faxineira de hospital", berrou ele, perdendo completamente a compostura. Nesse momento de caos, onde a verdade começava a esmagar a mentira, um silêncio repentino caiu sobre o local. Pela porta lateral, a mesma que levava à praia, entrou o homem do chapéu de palha. Ele não disse uma palavra, mas caminhou calmamente entre os dois. Ele parou diante de Tiago e olhou profundamente em seus olhos. Não havia ódio no olhar do estranho, apenas uma clareza que parecia atravessar a alma do empresário. Tiago, que sempre teve uma resposta agressiva para tudo, ficou mudo. O ar parecia ter ficado mais denso. O estranho tocou levemente no ombro de Beatriz, um gesto simples que lhe deu uma paz absoluta.
e depois apontou para os documentos sobre a mesa de mármore. A verdade está sendo revelada, e o orgulho do opressor está prestes a cair diante da justiça divina. Se você acredita que o que está oculto sempre virá à luz pela mão de Deus, deixe seu like e inscreva-se no canal para acompanhar este desfecho. Tiago tentou chamar os seus seguranças, mas eles permaneceram estáticos, como se uma força invisível os impedisse de agir contra a verdade que agora brilhava no salão. O oficial de justiça, que acompanhava o advogado, deu um passo à frente e apresentou a ordem de auditoria imediata. Senhor Tiago, as contas do hotel e os registros de propriedade serão bloqueados a partir deste momento. A senhora Beatriz assume a administração provisória até que a transição seja concluída. O império de ganância, construído sobre o sofrimento dos moradores locais e a expulsão dos humildes, estava rachando de cima a baixo. Os hóspedes, antes indiferentes, agora olhavam para Beatriz com uma nova percepção, vendo nela a verdadeira dona daquele paraíso. Beatriz olhou para o homem de branco, mas ele já estava se afastando, caminhando de volta para a luz ofuscante da praia. Ela percebeu que a pendência antiga que ele mencionara não era apenas sobre dinheiro ou terra, mas sobre a restauração da dignidade que lhe fora roubada. Tiago caiu em uma poltrona, as mãos no rosto, vendo sua vida de privilégios desaparecer em questão de minutos. A justiça não veio com trovões ou violência, mas com papéis, verdades e a presença silenciosa de alguém que vê além das aparências. Beatriz respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade, mas também a leveza da libertação. O que ela faria com tanto poder agora que as mesas haviam virado? Tiago estava paralisado na poltrona de veludo, enquanto o saguão do hotel fervilhava com a revelação bombástica do advogado. Dona Beatriz, com as mãos cruzadas sobre o peito e o pequeno terço de madeira entre os dedos, sentia uma calma profunda que não vinha deste mundo. O sol de Porto de Galinhas entrava pelas grandes janelas, iluminando as partículas de poeira que dançavam no ar, como se cada uma delas celebrasse a justiça. O oficial de justiça começou a ler os termos da intervenção, detalhando como as contas bancárias do grupo Maré Alta haviam sido congeladas por suspeita de lavagem de dinheiro e fraude documental. Tiago tentou se levantar, mas suas pernas pareciam de chumbo, e sua voz, antes um trovão de arrogância, não passava de um sussurro rouco e desesperado. Isso não pode estar acontecendo. Eu construí tudo isso com o meu suor, mentiu ele, buscando apoio nos olhares dos seus funcionários. Mas os garçons, as camareiras e os recepcionistas desviaram o rosto, lembrando-se de cada humilhação e de cada salário atrasado. Beatriz olhou para Tiago e sentiu uma pontada de compaixão, não pelo homem que ele era, mas pela alma perdida que ele escolhera ser. Ela lembrou-se de quando era enfermeira e via homens poderosos reduzidos a nada em leitos de hospital, onde o dinheiro não podia comprar um fôlego extra. O objeto símbolo de sua vida, o velho terço que ganhara de sua mãe, parecia pulsar em sua mão, lembrando-a de que o verdadeiro tesouro nunca foi o terreno, mas a integridade da alma. O homem do chapéu de palha, que todos agora notavam, mas ninguém conseguia questionar, caminhou até a varanda que dava para o mar. Ele parou diante de uma planta murcha em um vaso de cerâmica cara e tocou levemente em uma folha seca. Para a surpresa de quem observava, a planta pareceu erguer-se sutilmente, recuperando um verde vibrante que não tinha há meses. Ele se virou para o salão e disse apenas: "A casa construída sobre a areia não suporta a maré da verdade." Suas palavras eram simples, mas carregavam o peso de milênios. Tiago sentiu um calafrio percorrer sua espinha, pois percebeu que aquele estranho não era um pescador comum, mas alguém que conhecia os segredos mais profundos de seu coração corrupto. A tensão no saguão atingiu o ápice quando 2 investigadores da Polícia Federal entraram, carregando maletas com ordens de busca e apreensão. Eles se dirigiram diretamente ao escritório de Tiago, onde sabiam exatamente onde procurar os livros contábeis duplos escondidos atrás de um cofre falso. A estrutura de mentiras que sustentava o Hotel Maré Alta estava desmoronando fisicamente diante de todos. Beatriz aproximou-se do balcão de mármore e, com uma voz firme e doce, pediu que todos os funcionários continuassem seus trabalhos. Ninguém será demitido e ninguém passará fome. Hoje, este lugar deixa de ser um muro para se tornar uma ponte, declarou ela,
causando um suspiro de alívio coletivo que ecoou pelo ambiente. Neste momento de transição, onde o império do orgulho cai para dar lugar à simplicidade do amor, vemos que Deus age no silêncio dos humildes. Se você crê que a verdade de Deus é a única rocha inabalável, curta este vídeo e inscreva-se no canal para ver o que o destino reserva para Beatriz. Tiago, em um último ato de rebeldia, tentou avançar contra Beatriz, gritando que ela nunca saberia administrar um negócio daquele tamanho. Você é apenas uma velha que limpa feridas, você não entende de lucro, rugia ele, com os olhos injetados. No entanto, antes que ele pudesse se aproximar, o homem de branco se colocou calmamente entre eles. Não houve empurrão, não houve grito, apenas a presença sólida e serena do estranho. Tiago parou abruptamente, como se tivesse batido em uma parede invisível de luz. O estranho olhou para ele com uma tristeza infinita e disse: "O lucro que destrói o próximo é o veneno que mata o dono." Tiago desabou em prantos, um choro amargo de quem percebe que passou a vida toda acumulando cinzas. Beatriz não sentiu triunfo, apenas uma paz melancólica. Ela se retirou para um canto silencioso do saguão, sentando-se em uma cadeira de palha simples, longe do luxo excessivo. Ali, ela fechou os olhos e respirou o ar salgado que vinha do oceano, sentindo a presença de seu filho e de seu falecido marido em cada brisa. Ela sabia que os dias que viriam seriam difíceis, cheios de burocracia e decisões pesadas, mas não tinha medo. O homem do chapéu de palha aproximou-se dela mais uma vez e entregou-lhe uma pequena concha branca que encontrara na areia. "Guarde isto, Beatriz. É o lembrete de que o mar sempre devolve o que é da terra, e Deus sempre devolve o que é do coração", sussurrou ele antes de se afastar silenciosamente. Ao final daquela tarde, o Hotel Maré Alta já não era o mesmo. As cercas que impediam os moradores locais de acessar a praia começaram a ser retiradas por ordem judicial, e as crianças da vila correram para a água, rindo e brincando sob o olhar protetor de Beatriz. Tiago foi levado para interrogatório, deixando para trás um rastro de papéis e uma reputação destruída. A noite caiu sobre Pernambuco com uma serenidade nova, e as estrelas pareciam brilhar com mais intensidade sobre o telhado do hotel. Beatriz deitou-se em uma das suítes luxuosas, mas preferiu dormir no sofá, mantendo a simplicidade que a acompanhara por toda a vida, sentindo que sua jornada de sofrimento estava finalmente se transformando em um propósito maior. Ela pensou no homem de branco e em como ele apareceu justamente quando ela não tinha mais esperanças. Ele não fez mágica, não desceu do céu em uma carruagem de fogo, mas trouxe a verdade que libertou a todos. A moral daquela primeira jornada era clara. A força não reside no grito do opressor, mas no silêncio do justo que espera no Senhor. O amanhã traria novos desafios, mas Beatriz estava pronta, pois agora sabia que o dono do paraíso não era o homem que tinha o título de propriedade, mas aquele que criou o mar e a areia. Ela adormeceu com um sorriso, enquanto o som das ondas lá fora parecia sussurrar uma canção de ninar celestial para a nova guardiã daquela costa. A primeira semana de Beatriz como gestora do Maré Alta foi um turbilhão de descobertas e silêncios. Ela não ocupou a suíte presidencial. Em vez disso, instalou-se em um quarto pequeno perto da área de serviço. Seu objeto de fé, o terço de madeira, agora ficava sobre uma mesa de centro de vidro que custava mais que sua antiga casa. No entanto, o luxo não a seduzia. Sua mente estava voltada para os registros que os investigadores deixavam para trás. Ela descobriu que Tiago não apenas roubara terras, mas também desviara recursos que deveriam ser destinados ao saneamento básico da vila. Enquanto os hóspedes bebiam champanhe na piscina, as crianças da comunidade bebiam água contaminada. Essa verdade queimava no peito de Beatriz como uma ferida aberta, exigindo não apenas oração, mas ação direta. Tiago, agora sob prisão domiciliar em uma de suas propriedades menores, tentava desesperadamente mover seus últimos peões. Ele enviou capangas para intimidar os funcionários fiéis a Beatriz, espalhando boatos de que o hotel fecharia e todos ficariam desempregados. O medo voltou a assombrar os corredores de mármore, e o brilho do sol de Pernambuco parecia empalidecer diante da ameaça. Beatriz sentia a pressão aumentar a cada hora,
sentindo-se pequena demais para carregar tamanha responsabilidade. Naquela tarde, ela caminhou até a cozinha industrial, onde o clima era de velório. Os cozinheiros mal levantavam os olhos das panelas, temendo o futuro incerto. Foi quando ela notou um movimento calmo perto da despensa central. Uma presença que mudava o peso do ar. O homem do chapéu de palha estava lá, ajudando a descarregar caixas de frutas frescas que vinham dos produtores locais. Ele usava a mesma camisa de linho simples, e suas mãos, calejadas e fortes, moviam-se com uma precisão que acalmava quem olhava. Ele se aproximou de Beatriz e lhe entregou uma fatia de manga suculenta, o aroma doce preenchendo o ambiente tenso. A semente precisa morrer para que a árvore cresça, Beatriz. Não tenha medo das sombras que o sol projeta, disse ele, sua voz soando como uma melodia antiga e reconfortante. O toque de suas mãos ao entregar a fruta pareceu transmitir uma força elétrica, dissipando a exaustão que pesava nos ombros da ex-enfermeira. Naquele instante, um dos capangas de Tiago entrou na cozinha, tentando causar desordem e gritar ordens absurdas para os funcionários. Ele era um homem grande, com o rosto marcado pela violência e pelos vícios. Ao ver o estranho de branco, o agressor hesitou por um segundo, mas logo recuperou sua postura intimidadora. Ele avançou para derrubar uma das mesas, mas o homem de branco apenas colocou a mão sobre o ombro do capanga. Não houve luta, não houve golpe de força física, mas o agressor parou instantaneamente, como se tivesse sido atingido por uma revelação avassaladora. Seus olhos se encheram de lágrimas e ele caiu de joelhos, soluçando sem controle diante de todos os presentes, desarmado por uma autoridade que não vinha de armas. A luz da verdade está começando a dissipar as sombras do medo e da corrupção nesta terra sagrada. Se você acredita que a presença de Deus pode desarmar o ódio e trazer a paz, deixe seu like e inscreva-se no canal agora. O homem de chapéu de palha ajudou o agressor a se levantar, tratando-o com uma dignidade que o homem nunca havia experimentado em sua vida de crimes. Vá, e não cause mais dor a quem já sofreu tanto, sussurrou o estranho. O homem saiu da cozinha em silêncio, mudado, deixando para trás um rastro de paz onde antes havia apenas ameaça. Beatriz compreendeu que sua missão não era apenas administrar um hotel, mas curar as feridas sociais daquele lugar. Ela reuniu todos os funcionários ali mesmo, entre os fogões e as bancadas de inox, e anunciou que o hotel passaria a comprar todos os seus insumos exclusivamente dos pescadores e agricultores da região, pagando o preço justo. Ao cair da tarde, Beatriz sentou-se sozinha no deck, observando o sol se esconder atrás da linha do horizonte, onde o céu encontrava o mar. Ela segurava a pequena concha branca que o estranho lhe dera, sentindo o ritmo de sua própria respiração sincronizar-se com o das ondas. O silêncio era profundo, uma quietude que ela só encontrava em suas orações mais intensas. Ela percebeu que o verdadeiro milagre não era a mudança de propriedade, mas a transformação dos corações, que antes eram movidos pelo medo. Tiago ainda tentaria seus últimos truques, mas Beatriz agora possuía uma arma que o dinheiro nunca poderia comprar. A certeza de que estava no caminho certo, guiada por mãos invisíveis, mas reais. A noite em Porto de Galinhas trouxe um frescor que parecia purificar as memórias de humilhação vividas naquelas areias. Beatriz decidiu que no dia seguinte abriria o salão principal para uma reunião com todos os moradores da vila, para ouvir suas necessidades e planejar o futuro da fundação. Ela não se sentia mais uma vítima da sorte, mas uma arquiteta da misericórdia. O homem de branco, embora não estivesse visível naquele momento, deixara seu rastro na coragem que agora pulsava em Beatriz. Ela fechou os olhos e agradeceu, sabendo que cada onda que quebrava na praia trazia consigo a promessa de um novo começo, onde o paraíso finalmente pertenceria a todos os filhos de Deus. A manhã da segunda semana em Porto de Galinhas trouxe um desafio que Beatriz não esperava: a burocracia fria dos homens. Sentada na imensa mesa de mogno que antes pertencia a Tiago, ela se via cercada por contadores e auditores que falavam termos técnicos sobre dívidas trabalhistas e impostos sonegados. O Maré Alta era um gigante ferido, sangrando dinheiro por causa da má gestão anterior. Tiago, mesmo afastado, havia deixado armadilhas financeiras prontas para explodir, na esperança de que a enfermeira
como ele a chamava com desdém, fracassasse e implorasse por sua ajuda. Beatriz apertava seu terço de madeira no bolso, sentindo o peso daquela coroa de espinhos administrativa. Ela não entendia de juros compostos, mas entendia de gente, e sabia que as 60 famílias que dependiam daquele hotel não podiam pagar pelos pecados de um ganancioso. Foi nesse momento de sufocamento que ela se lembrou da sua arma secreta, o silêncio. Ela pediu licença aos homens de terno e caminhou até a varanda do escritório, que oferecia uma vista panorâmica de toda a costa. Lá embaixo, no jardim lateral, ela viu o homem de chapéu de palha. Ele estava ajoelhado na terra, mexendo nos canteiros de hibiscos que Tiago mandara arrancar para colocar estátuas de gesso. O estranho não olhou para cima, mas começou a cantar uma melodia baixa, uma canção que Beatriz reconheceu imediatamente. Era a música que sua mãe cantava para ela quando a febre da infância parecia que ia levá-la embora. A melodia trazia uma clareza que nenhum relatório contábil poderia oferecer. Beatriz voltou para a sala de reuniões com os olhos brilhando. Senhores, não vamos fechar nada. Vamos vender os carros de luxo da frota, os quadros caros do saguão e as mobílias de ouro que Tiago acumulou. Esse dinheiro vai direto para o fundo de salários e para a reconstrução das casas dos pescadores, anunciou ela com uma autoridade que fez os advogados silenciarem. Um dos auditores, um homem jovem e cético, riu ironicamente. Isso é loucura administrativa, senhora. O mercado vai destruir o valor da marca. Beatriz apenas sorriu e respondeu. O mercado é feito de papel. A vida é feita de dignidade. Eu prefiro um hotel de 3 estrelas com almas limpas do que um de 5 estrelas manchado de lágrimas. Enquanto as reformas começavam, Tiago tentou um último golpe baixo. Ele enviou um oficial de justiça com uma liminar falsa para tentar retomar a posse de uma parte essencial do terreno onde Beatriz planejava construir a clínica comunitária. O clima pesou novamente. Os trabalhadores pararam as obras, temendo represálias. Tiago apareceu de longe, dentro de um carro blindado, observando a confusão com um sorriso de vitória. Mas, quando o oficial de justiça se aproximou para entregar o papel a Beatriz, o homem de branco atravessou o canteiro de obras. Ele carregava um balde com água fresca para os operários. Sem dizer nada agressivo, ele apenas parou entre Beatriz e o oficial. A luz da verdade brilha mais forte quando as sombras tentam nos cercar com mentiras e medo. Se você confia que Deus envia seus anjos para proteger os seus em momentos de injustiça, deixe seu like e inscreva-se no canal agora. O oficial de justiça hesitou. Ele olhou para o homem de branco e, por um instante, o papel em suas mãos pareceu pesar como se fosse feito de chumbo. Os olhos do estranho transmitiam uma verdade tão avassaladora que o oficial sentiu uma vergonha profunda de estar ali servindo a um esquema de corrupção. Sem que ninguém entendesse o porquê, o oficial recolheu o documento, pediu desculpas e saiu caminhando rapidamente, ignorando os gritos de Tiago de dentro do carro. O dono do paraíso percebeu pela primeira vez que seu dinheiro não tinha poder sobre homens que haviam encontrado a luz. O homem do chapéu de palha aproximou-se de Beatriz e entregou-lhe um copo de água. A sede da justiça é a única que o mundo não consegue saciar, mas o espírito sim, disse ele com um sorriso que parecia conter toda a luz do meio-dia. Ele tocou levemente na parede de tijolos que estava sendo erguida para a nova clínica. No dia seguinte, os engenheiros relataram que a obra avançou 3 vezes mais rápido do que o previsto, como se as pedras e o cimento tivessem ganhado vontade própria para servir ao bem. Beatriz sentia que cada tijolo colocado era uma oração respondida. Ao entardecer, ela reuniu as crianças da vila no jardim que o estranho havia recuperado. Elas não eram mais proibidas de entrar ali. Agora, o jardim era delas. Beatriz contou histórias sobre o mar e sobre como Deus cuida dos pequenos peixes na imensidão do oceano. Ela segurava sua concha branca, sentindo o pulso da vida em Porto de Galinhas mudar de frequência. O ódio de Tiago estava sendo isolado como um vírus que não encontra mais onde se hospedar. A transformação era visível. Onde antes havia cercas de arame farpado, agora havia cercas vivas de flores. A moral dessa etapa era profunda. O poder que vem da posse é frágil, mas o poder que vem da entrega é indestrutível. Beatriz aprendeu que administrar o reino de Deus na terra
Exige coragem para abrir mão do que o mundo considera importante. Ela se preparou para a noite com um coração leve, sabendo que as estrelas cuidariam do resto. O homem de branco, que agora era visto por muitos, mas compreendido por poucos, continuava sua jornada silenciosa pelos arredores, garantindo que a paz semeada durante o dia não fosse roubada pelas trevas da noite. O paraíso estava finalmente voltando para casa. O mês de outubro chegou a Pernambuco, trazendo chuvas rápidas que limpavam o ar. Mas no coração da gestão do Hotel Maré Alta, uma tempestade de outra natureza se formava. Tiago, movido por um ódio que consumia sua sanidade, decidiu usar sua última cartada: a calúnia pública e a sabotagem estrutural. Ele contratou agências de notícias falsas para espalhar que o hotel, agora sob o comando de Beatriz, era um foco de doenças e que a comida servida era perigosa. O pânico começou a se espalhar entre os turistas europeus e as reservas começaram a cair drasticamente. Beatriz via o salão de café da manhã, antes vibrante, tornar-se um deserto de mesas vazias. O peso da responsabilidade sobre as 60 famílias de funcionários tornava-se uma cruz quase impossível de carregar sozinha. Beatriz passava as noites em claro na capela da vila, ajoelhada sobre o piso de pedra fria. O símbolo de sua jornada, o terço de madeira, estava gasto de tanto ser apertado entre seus dedos calejados pela oração e pelo trabalho. Senhor, se este fardo é meu, dá-me ombros para suportar. Mas se as ovelhas estão sofrendo por minha causa, mostra-me o caminho, suplicava ela em voz baixa. O silêncio da igreja era profundo, mas não vazio. Ela sentia que a resposta não viria de um decreto judicial ou de uma jogada de marketing, mas de algo muito mais simples e profundo. Ela lembrou-se de um paciente que cuidara anos atrás. Um homem que dizia que a verdade não precisa de defesa, apenas de testemunhas. Na manhã seguinte, um evento inesperado paralisou o hotel. O sistema central de refrigeração e as bombas de água, que Tiago havia instalado secretamente com peças de baixa qualidade para desviar dinheiro, entraram em colapso total. O hotel ficou sem ar-condicionado sob o calor de 35 graus e sem água nas torneiras. Os poucos hóspedes que restavam estavam furiosos, gritando na recepção e exigindo reembolsos que o hotel não tinha como pagar imediatamente. Tiago assistia a tudo de longe, através de câmeras que ainda mantinha ilegalmente, saboreando o que ele acreditava ser o fim de Beatriz. Ele já preparava os documentos para uma retomada forçada por falência técnica. Foi então que o homem do chapéu de palha apareceu no saguão. Ele não carregava ferramentas de luxo, apenas um cantil de couro e sua calma inabalável. Ele caminhou até o centro do tumulto, onde Beatriz tentava acalmar um grupo de turistas alemães. O estranho não gritou para pedir silêncio. Sua mera presença parecia absorver a energia negativa do ambiente. Ele se aproximou de Beatriz e tocou levemente em seu braço. A fonte que nunca seca não depende de canos de ferro, Beatriz. Chame o povo da vila, disse ele com uma clareza que cortou o barulho da recepção. Beatriz não questionou. Ela enviou os funcionários para buscar os pescadores e os moradores da comunidade local. Em poucos minutos, uma cena sem precedentes começou a se desenrolar. Dezenas de pescadores e mulheres da vila chegaram ao hotel carregando baldes, galões e carrinhos de mão cheios de água fresca de seus próprios poços artesanais. Eles não vieram para cobrar. Vieram para servir aquela que sempre cuidou deles no hospital. Eles começaram a abastecer as cozinhas e a limpar as áreas comuns com uma alegria contagiante. Os hóspedes estrangeiros, inicialmente chocados, começaram a observar a solidariedade daquelas pessoas humildes. O homem de branco começou a ajudar na distribuição da água, e onde ele tocava, o cansaço dos trabalhadores parecia desaparecer instantaneamente. À medida que a verdade sobre a sabotagem de Tiago vinha à tona, revelada pela pureza das ações da comunidade, o ódio do opressor começou a se converter em sua própria prisão. Se você acredita que Deus usa as coisas simples para envergonhar as poderosas e que a união na fé remove montanhas, deixe seu like agora e inscreva-se no canal para não perder o clímax desta história. O homem de chapéu de palha dirigiu-se ao porão técnico, onde os engenheiros estavam desesperados com as máquinas fundidas. Ele apenas colocou a mão sobre o painel de controle principal. Não houve faíscas ou sons mágicos, mas um dos engenheiros relatou
que sentiu uma brisa fresca percorrer os dutos. Milagrosamente, as máquinas voltaram a funcionar com um ruído suave, mais eficiente do que nunca. A notícia se espalhou como pólvora. Os turistas, emocionados com o que presenciaram, a união entre o luxo do hotel e a simplicidade da vila, começaram a postar fotos e vídeos nas redes sociais. Em poucas horas, o Maré Alta tornou-se o destino mais procurado do Brasil, não pelo seu luxo, mas pela sua alma. Tiago, ao ver que seu plano de sabotagem resultou em uma publicidade positiva sem precedentes, teve um surto de fúria e tentou invadir o hotel pessoalmente, armado com uma liminar de reintegração de posse que ele mesmo falsificara naquela madrugada. Ele entrou pelo portão principal, gritando que tudo aquilo era dele. Mas, ao chegar ao saguão, ele deu de cara com o homem de branco. O estranho estava sentado em um banco de madeira, esculpindo uma pequena figura de peixe. Quando Tiago olhou para o rosto do homem, ele não viu um inimigo. Ele viu o reflexo de todas as maldades que cometera. A verdade era tão brilhante que Tiago caiu de joelhos, cobrindo os olhos, gritando que a luz o cegava. Beatriz aproximou-se do homem caído. Ela não chamou os seguranças. Ela apenas se ajoelhou ao lado dele e colocou a mão em seu ombro, a mesma mão que segurava o terço. Tiago, você lutou tanto por estas terras, mas esqueceu que a terra é o lugar onde todos nós seremos enterrados. Por que carregar tanto peso no coração? Perguntou ela, com uma doçura que doeu mais em Tiago do que qualquer agressão. Ele soluçava, admitindo diante de todos os crimes que cometera, as fraudes, os subornos e as ameaças. A polícia, que já estava a caminho por causa das denúncias de sabotagem, apenas registrou a confissão espontânea de um homem quebrado pela própria consciência. A tarde terminou com um banquete improvisado nos jardins. Hóspedes de terno e gravata sentaram-se no chão com pescadores de pés descalços, compartilhando peixe assado e histórias de vida. Beatriz percebeu que o hotel não era mais uma empresa, era uma comunidade de cura. O homem do chapéu de palha caminhou até o limite da praia, onde as ondas batiam suavemente. Ele olhou para trás uma última vez, sorriu para Beatriz e caminhou em direção ao mar. Ela piscou e, por um segundo, pareceu que ele caminhava sobre a espuma das ondas antes de desaparecer na luz do entardecer. Ela sabia que ele não era apenas um trabalhador, mas o próprio mestre que prometera estar com eles até o fim dos tempos. A lição daquele dia ficou gravada em cada parede do Maré Alta. Quando tentam cortar a nossa água, Deus abre fontes no deserto. Quando tentam apagar a nossa luz, Ele faz o sol brilhar através de nós. Beatriz sentia-se cansada, mas em paz. Ela agora tinha a certeza de que a transformação era real e definitiva. O império de Tiago havia caído não por uma bomba, mas pelo peso da própria mentira, enquanto o reino da justiça de Beatriz se erguia sobre a rocha da verdade. Porto de Galinhas nunca mais veria aquela praia da mesma forma, pois agora todos sabiam que o verdadeiro dono daquele paraíso andava entre eles, em espírito e em verdade. Após a queda de Tiago, uma paz profunda se estabeleceu sobre o Hotel Maré Alta, mas Beatriz sabia que o verdadeiro trabalho de cura estava apenas começando. Ela não queria apenas gerenciar um negócio de sucesso. Sua alma de enfermeira buscava restaurar a dignidade ferida de cada pessoa que trabalhava ali. Beatriz começou a percorrer os corredores do hotel, não como uma patroa, mas como uma serva. Ela carregava consigo o seu objeto símbolo, o velho terço de madeira, que agora repousava sobre o balcão da recepção, como um lembrete de que a fé era o alicerce daquela nova era. No entanto, o desafio era imenso. As marcas deixadas por décadas de exploração não desapareciam com um decreto. Os funcionários ainda falavam baixo, temendo represálias invisíveis, e muitos moradores da vila ainda olhavam para o hotel com desconfiança e mágoa acumulada. Naquela tarde de terça-feira, Beatriz decidiu organizar uma cerimônia de lavagem das calçadas do hotel, convidando tanto os hóspedes quanto os moradores locais. Ela queria que a água do mar, que agora fluía livremente, simbolizasse a limpeza das injustiças passadas. Enquanto ela mesma pegava um balde, viu o homem do chapéu de palha perto da entrada do spa. Ele estava sentado no chão, observando o movimento com um olhar que parecia carregar toda a sabedoria do universo. Ele não usava palavras complicadas.
mas sua presença fazia com que as pessoas se sentissem vistas e amadas. Ele se levantou e caminhou até um dos funcionários mais antigos, um senhor chamado Manuel, que havia sido humilhado por Tiago durante anos. O homem de branco colocou a mão sobre o ombro de Manuel e disse: "O peso que você carregou não era seu. Agora você pode caminhar ereto." Manuel desabou em lágrimas, sentindo um alívio que nenhuma terapia ou dinheiro poderia comprar. Beatriz observava a cena, sentindo que o hotel estava se tornando um hospital para as almas. Mas a paz foi subitamente interrompida por um grupo de antigos investidores de Tiago, homens que haviam lucrado com a corrupção e que agora exigiam o pagamento imediato de empréstimos obscuros. Eles chegaram em carros pretos, com expressões fechadas, tentando intimidar Beatriz com processos judiciais complexos e ameaças de fechar o hotel por falta de capital de giro. Eles representavam um sistema que não queria deixar a luz brilhar. Beatriz sentiu o coração apertar, temendo que todo o progresso fosse destruído pela ganância dos homens poderosos. Os investidores cercaram Beatriz no pátio central, gritando sobre prazos e juros, tentando fazê-la assinar papéis que devolveriam o controle do hotel para as mãos deles. Foi quando o homem de branco se aproximou silenciosamente do grupo. Ele não levava armas, nem documentos. Ele apenas carregava um copo de água fresca que acabara de tirar do poço da vila. Ele parou diante do líder dos investidores e ofereceu o copo. O homem, tomado por uma arrogância cega, tentou derrubar o copo da mão do estranho, mas sua mão parou no ar, incapaz de completar o gesto agressivo. A verdadeira força não reside no dinheiro ou nos contratos, mas na autoridade de quem caminha na luz de Deus. Se você acredita que o Senhor protege os justos contra os lobos da ganância, deixe seu like agora e inscreva-se no canal para o desfecho desta jornada. O homem de branco olhou nos olhos do investidor e disse com uma voz que ecoou como um trovão suave: "O que vocês buscam aqui já foi pago com o suor dos humildes. Não tentem colher onde vocês apenas semearam espinhos." Um silêncio sobrenatural tomou conta do pátio. Os investidores, homens habituados a dobrar a vontade dos outros, sentiram um medo que nunca haviam experimentado. O medo da própria insignificância diante da verdade. Um a um, eles deram um passo atrás, guardaram suas pastas e saíram do hotel, sem dizer mais nenhuma palavra, como se tivessem sido expulsos por uma força moral invencível. Beatriz aproximou-se do homem de branco e agradeceu, mas ele apenas apontou para o terço sobre a mesa. "A vitória não é minha, nem sua, Beatriz. É da fidelidade que não se curva ao medo", sussurrou ele. Naquele momento, Beatriz compreendeu que sua missão era ser o escudo para aqueles que não podiam se defender. Ela decidiu criar uma cooperativa, onde todos os lucros do hotel seriam divididos equitativamente entre os funcionários e investidos em projetos sociais na vila. O Maré Alta deixava de ser um símbolo de segregação para se tornar um farol de esperança para todo o litoral de Pernambuco. A tarde caía, e as crianças da vila entravam no hotel para suas primeiras aulas de música e arte, financiadas pela nova gestão. Beatriz sentou-se na areia, observando o sol se despedir. Ela percebeu que a cura de uma terra começa quando o perdão se torna mais forte que a memória da dor. O homem do chapéu de palha não estava mais à vista, mas seu perfume, um aroma de nardo e mar, pairava no ar. A moral dessa etapa era clara. O mundo tenta nos comprar com o medo, mas Deus nos liberta com a verdade. Beatriz respirou fundo, sentindo-se pela primeira vez na vida verdadeiramente rica. A noite em Porto de Galinhas trouxe uma serenidade que parecia eterna. Beatriz sabia que novos desafios viriam, mas ela não estava mais sozinha. O hotel agora tinha almas, não apenas paredes. E no centro de tudo, a presença silenciosa daquele que caminha entre as pessoas comuns, transformando o cotidiano em algo sagrado. Ela fechou os olhos e agradeceu, pronta para o amanhã, sabendo que o paraíso não é um lugar para onde se vai, mas um estado de espírito que se constrói com cada gesto de amor e cada decisão justa. A luz de Cristo estava acesa e nada poderia apagá-la. Passaram-se meses desde que a poeira da queda de Tiago baixou, e o Hotel Maré Alta agora respirava uma vida nova sob a liderança serena de Beatriz. O prédio de luxo, antes um monumento à arrogância, tornara-se o coração pulsante de Porto de Galinhas. Beatriz não mudou seu estilo de vida.
Ela continuava usando seus vestidos simples e carregando seu terço de madeira, que agora era o símbolo de uma gestão baseada na verdade e na caridade. Naquela tarde, ela caminhava pela areia branca, observando a clínica comunitária e a escola de música funcionando a pleno vapor nos anexos do hotel. O sol de Pernambuco brilhava com uma intensidade que parecia abençoar cada tijolo e cada sorriso das crianças que corriam livremente pela praia, sem cercas ou guardas para impedi-las de tocar o mar. Beatriz sentou-se no mesmo banco de madeira na praça central, onde, meses atrás, sentira-se uma sobra humana descartada pelo progresso. Ela olhou para as mãos, agora menos cansadas, e agradeceu pelo privilégio de ver a justiça de Deus se manifestar em vida. De repente, uma sombra suave projetou-se ao seu lado. O homem do chapéu de palha estava lá, vestindo a mesma camisa de linho limpa e sandálias simples. Ele não parecia ter envelhecido um dia sequer, e sua pele continuava bronzeada pelo sol que parecia segui-lo. Ele não disse nada no início, apenas sentou-se e contemplou o horizonte junto com ela. Beatriz sentiu uma paz tão profunda que as palavras pareciam desnecessárias, mas seu coração transbordava de uma última pergunta que precisava ser feita. Mestre, por que o Senhor escolheu este lugar e uma velha enfermeira cansada para realizar tudo isso? Perguntou Beatriz, com a voz embargada pela emoção. O homem sorriu, e naquele sorriso, ela viu a criação de todas as estrelas e o consolo de todas as dores. Beatriz, eu não escolho os capacitados, eu capacito os que se entregam. O paraíso não precisava de mais luxo, precisava de mais humanidade. Você foi o canal, porque nunca deixou que a amargura fechasse a porta do seu coração, respondeu ele. Ele se levantou, limpou a areia das mãos e entregou a ela um pequeno ramo de oliveira que colhera no jardim do hotel. O toque de suas mãos foi como um bálsamo final, selando todas as feridas que ainda restavam na alma daquela mulher. O estranho começou a caminhar em direção à estrada que levava ao interior, sumindo gradualmente sob a luz dourada do entardecer. Beatriz percebeu que a presença física dele estava partindo, mas a essência do que ele plantara ficaria para sempre gravada em cada grão de areia daquela costa. Tiago, em sua cela na capital, passava os dias em silêncio, confrontado pela própria consciência, enquanto sua antiga propriedade agora servia àqueles que ele um dia chamou de lixo. A transformação foi completa. O que era um império de medo tornou-se um santuário de esperança. Beatriz levantou-se e caminhou de volta ao hotel, sentindo que sua missão estava apenas começando, pois o amor é um trabalho que nunca termina. A moral desta história nos ensina que a presença de Deus não se manifesta em grandes exibições de poder, mas na quietude de um coração que decide fazer o que é certo, mesmo quando tudo parece perdido. O verdadeiro paraíso não é um terreno cercado por muros altos, mas a liberdade de viver na verdade e na justiça, onde o menor é tratado com a mesma dignidade que o maior. Beatriz descobriu que a força para mudar o mundo não vem do dinheiro, mas da fé inabalável que nos faz enxergar o Cristo no rosto do próximo. A história de Porto de Galinhas tornou-se um lembrete eterno de que, quando o orgulho cai, a misericórdia se levanta para reconstruir tudo o que foi destruído. Se esta jornada de Beatriz tocou seu coração e lembrou você de que a justiça de Deus sempre encontra o seu caminho, deixe seu like nesta história e inscreva-se no canal para continuarmos espalhando sementes de fé. Escreva nos comentários a palavra justiça, se você também acredita que a verdade sempre vence a mentira e que o amor de Cristo pode transformar qualquer sofrimento em um novo começo. Que a paz que Beatriz encontrou naquelas areias habite hoje em sua casa e em sua família, lembrando que você nunca está sozinho nas suas batalhas diárias.